Bom dia a todos. Acho que já é seguro arrancarmos com o nosso último e terceiro webinar, organizado no âmbito do projeto NutriCheckNet, um projeto europeu do qual a Consulai faz parte, e é com muito gosto que vos recebemos hoje, em parceria com a Ampromis. Posto isto, e também para não perdermos mais tempo e irmos ao que interessa, eu vou passar então a palavra ao Tiago Silva Pinto, secretário-geral da Ampromis, portanto, a Associação Nacional dos Produtores de Milho e de Sorgo, e para fazermos então a sessão de abertura deste webinar. Bem-vindo, Tiago, e passo então a palavra. Muito obrigado, bem-vindo a todos. Portanto, o tema regenerar o solo, o futuro da fertilização do milho é um tema de extrema atualidade e muito desafiante num período conturbado como vive a produção de milho a nível europeu. De facto, os preços não têm sido tudo aquilo que nós queríamos e os fatores de produção também têm tido algum acréscimo de custos. Portanto, este tema é de extrema atualidade e conseguimos reunir aqui, e parabéns à Consulai por esse facto, um painel de oradores de inquestionável qualidade, portanto, destacando a professora Cristina Cruz, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o engenheiro Marco Moraes, em representação da Ampifert, o doutor André Antunes, um consultor com reconhecidos méritos na área da agricultura regenerativa, e o engenheiro Henrique Cordeiro, tanto agricultor nos Açores, da Agromilhafres, que de facto tem implementado uma série de práticas e, portanto, com a sua experiência, pode ser um ótimo exemplo para todos os outros agricultores. Também a Beatriz Cardoso, que vai, no fundo, apresentar um bocadinho o que é este projeto e, portanto, em nome da Ampromis, agradecer uma vez mais aos oradores que aceitaram este desafio e à Consulai o termos convidado para co-organizarmos este webinar. Muito obrigado. Muito obrigada, Tiago. Vamos dar então início às sessões teóricas do dia de hoje. Eu passo então a palavra à minha colega Beatriz Cardoso, para fazer uma breve exposição, de forma muito sucinta, do que é o projeto NutriCheckNet, as suas linhas de ação e os objetivos, não só em Portugal, mas como também nos restantes países europeus. Bem-vinda, Beatriz, e passo-te então a palavra. Obrigada, Beatriz. Muito bom dia a todos. Eu irei então apresentar de uma forma muito breve o projeto NutriCheckNet. O projeto NutriCheckNet iniciou em janeiro de 2023 e terminará já este ano, ou seja, está mesmo a terminar, vai terminar agora no final de dezembro. Mas o objetivo deste projeto focou-se muito na contribuição para o aumento da precisão e da fertilização das culturas adjuvantes na Europa. E focou-se essencialmente nos três principais nutrientes, azoto, fósforo e potássio, e também em três culturas, que é o milho, o trigo e a batata. O projeto contou com a participação de 10 parceiros e esteve presente em 9 países. Em cada um destes países foram estabelecidos grupos de produtores e grupos de especialistas, cujo envolvimento no projeto explicarei já de seguida. Portanto, explicando aqui de uma forma breve a metodologia do projeto. O projeto, em primeiro lugar, procurou identificar quais são os principais desafios da fertilização das culturas que mencionei há bocadinho. Nesta identificação, trabalhamos com os grupos de produtores que foram estabelecidos em cada um dos 9 países para também nos ajudarem nesta identificação dos principais desafios. Não só os grupos de produtores, mas também os grupos de especialistas. Depois, com base nos desafios que foram identificados, procurámos identificar e selecionar ferramentas e soluções que pudessem colmatar estes desafios que foram identificados. E, posteriormente, foi desenvolvida uma plataforma que já se encontra disponível online e cujo link vamos disponibilizar. Foi desenvolvida uma plataforma que funciona como repositório destas ferramentas e soluções e também, entre todas as soluções que foram identificadas, foram selecionadas aquelas que se consideraram as melhores, as 20 melhores, com base em critérios definidos no projeto, e também esta seleção foi feita por um grupo de trabalho especializado definido no projeto. Além disso, e para terminar, as ferramentas identificadas e selecionadas também foram testadas por alguns produtores que pertencem aos grupos de produtores do projeto
Estas também foram testadas com o objetivo de desenvolver uma análise custo-benefício das mesmas para que esta pudesse ser partilhada com os produtores. Apenas também para realçar aqui um ponto é que o projeto assentou nesta metodologia que nós denominamos de abordagem das três fases, que consiste no planeamento, monitorização e revisão da fertilização. Ou seja, as ferramentas e soluções que identificámos, procurámos enquadrá-las em cada uma destas fases para que pudéssemos partilhar com os produtores ferramentas que os pudessem auxiliar em cada uma destas fases da elaboração, monitorização e revisão do seu plano de fertilização. Também referir que, para além da testagem de ferramentas e soluções e esta identificação que o projeto realizou, um dos principais objetivos era também organizar visitas de campo, eventos de demonstração e participar ou proporcionar aos produtores a oportunidade de participarem nestes eventos, onde tinham acesso a temas relacionados com a otimização da fertilização, ou seja, também alargar a disseminação deste tema ao nível deste tipo de eventos e de atividades. Reforçar novamente que os principais resultados do projeto foram então a análise de custo-benefício de algumas ferramentas que foram testadas ao longo destes 3 anos. Estas 20 melhores práticas que foram selecionadas do bolo total de práticas e soluções que foram identificadas pelo projeto e a plataforma do projeto que funciona então como repositório de todas estas ferramentas e soluções que identificámos e selecionámos e cuja última versão já se encontra disponível através deste QR Code que podem encontrar no ecrã. Muito obrigada. Obrigada, Beatriz. Acho que foi mesmo importante termos aqui o tema enquadrado e percebemos de que forma é que o projeto se relaciona com a fertilização e com a cultura do milho. Passando então agora a palavra à professora Cristina. A professora Cristina Cruz é investigadora e professora na Universidade de Lisboa, no Centro de Ecologia, a Evolução e das Alterações Climáticas. A sua investigação está muito enquadrada na parte do solo e dos micro-organismos, mas também com uma atenção aos consórcios microbianos e às simbioses. O trabalho tem contribuído para o desenvolvimento de práticas agrícolas mais resilientes e regenerativas, e por isso convidámos a professora a dar aqui também um lamiré e um enquadramento teórico da importância da vida no solo. Portanto, passo-lhe a palavra, professora, e a partilha também do ecrã. Seja bem-vinda e vamos estar com muita atenção. Por este convite da Consulai e da Ampromis. É sempre um gosto realmente estar convosco, colaborar nestas iniciativas em que nos permitem fazer algo que é muito importante, que é partilhar e divulgar as mensagens a que chegamos na realização da nossa ciência. E, portanto, quando me desafiam, eu só se não posso mesmo é que não aceito o desafio e fico sempre muito encantada mesmo com a possibilidade. Portanto, aqui a minha mensagem de hoje, neste contexto do webinar que é Regenerar o Solo, o futuro da fertilização do milho, cabe-me a mim falar da importância da vida no solo. E eu acho que tudo aquilo que eu vou dizer se pode resumir a uma frase, que é os micro-organismos primeiro. E, tendo dito isto, explicar porquê. Portanto, quando nós pensamos naquilo que é a produtividade e o rendimento agrícola, nós sabemos claramente que essa produtividade depende da fertilização, seja ela qual for, seja a gestão, que tipo de gestão esteja envolvido. Mas quando nos questionamos sobre o que é que faz as plantas crescer, aí a nossa ideia já não é tão clara e tem realmente variado ao longo dos anos. Portanto, se nós pensarmos ao nível da antiguidade, realmente havia um conceito de que
a terras mais escuras, com matéria orgânica, com hubos, eram aquelas que eram mais produtivas. Depois, ao longo do tempo, com o aperfeiçoamento daquilo que é a tecnologia, que nos permitiu pesar com rigor, chegou a ideia de que realmente a água é aquilo que é importante. Porquê? Porque quando eu peso uma planta, aquilo que é o incremento da planta é muito o resultado da água que a planta adquiriu. No entanto, com o avanço da alquimia e com o conceito dos elementos, fósforo, azoto, oxigênio, bem identificados, deixámos de pensar em humores e começámos a pensar em moléculas, em átomos, chegou esta ideia da nutrição mineral das plantas. E há aqui um marco que nos mostra que realmente é possível ah, produzir uma planta com base numa solução salina, numa solução nutritiva. E eu não preciso da matéria orgânica para nada. Aquela planta pode crescer com base numa solução mineral sem qualquer problema. Esta ideia e este conceito que nos vai mostrar que há normalmente elementos mínimos que limitam esta produtividade e que um deles é o azoto, que é um dos mais limitantes, embora a nossa atmosfera esteja cheia de azoto, só que é um azoto que não é reativo, não é utilizável. No entanto, Carl Bosch e Fritz Haber, que são duas personalidades que me encantam do ponto de vista pessoal e científico por boas e más razões, mas que são um exemplo daquilo que é o impacto da ciência na sociedade, eles conseguiram banalizar, entre aspas, aquilo que é a fixação do azoto e fixar do ponto de vista químico e industrial este elemento e colocá-lo à disponibilidade da sociedade. Isto é muito importante porque, de alguma forma, vai sustentar aquilo que é o conceito, as bases de uma agricultura intensiva que vai permitir a maior abundância de alimentos e a satisfação das necessidades da população humana. Quase em paralelo, há, no entanto, a descoberta de que realmente os micro-organismos são muito importantes também para este processo de fixação biológica. E isto acontece com a descoberta da associação entre os nódulos das plantas e a fixação do azoto, o enriquecimento do ecossistema em azoto. No entanto, o que há aqui de comum em todas estas visões é que eu preciso de adicionar ao solo aquilo que estou a extrair. E não há uma regulação, não há um conceito de regulação daquilo que são os nutrientes ao nível do solo. E é isso que essa transição que nós experimentamos no final do século XX e no início do século XXI. Assim, quando nós temos numa agricultura intensiva um foco da fertilização na planta, temos um sistema simplificado onde o fertilizante que é adicionado a uma caixa preta, que é o solo, ou é adquirido pela planta ou então é perdido. No entanto, nós hoje sabemos que isto não acontece assim, porque na maior parte dos casos, infelizmente, o solo não é uma caixa preta. O solo é um sistema em que, ao adicionar fertilizante, realmente parte dele é adquirido, parte é perdido, mas há uma grande parte que é estabilizado e outra aqui transformado nos diferentes componentes do solo. E é neste contexto e para que este sistema funcione bem que eu preciso de ter um solo vivo, para que estas transformações aconteçam de forma equilibrada e sustentada. Então, é nesta perspectiva que nós devemos, e hoje sabemos, que independentemente do tipo de fertilização, quer ela seja mineral, quer seja orgânica, quer seja o que for, nós
sabemos que os primeiros a utilizar os fertilizantes que chegam ao solo são os micro-organismos. E quais micro-organismos? Podemos pensar, por exemplo, nas bactérias. As bactérias são muito importantes porque existem em números astronómicos, porque são a base da cadeia alimentar, degradam matéria orgânica, imobilizam os nutrientes, induzem o crescimento das raízes e dominam os solos mobilizados. No entanto, há aqui uma questão que é muito importante reter, é esta razão CN, que é nas bactérias eu tenho uma proporção de 5 carbonos para um azoto. E sendo que o azoto é um elemento limitante ou não do desenvolvimento desta biomassa no solo, é muito importante esta relação para o equilíbrio dos diferentes níveis tróficos. Aqui vemos duas imagens que são relevantes, uma que é aqui do canto superior direito, que mostra a interação do solo das bactérias ao nível da superfície de um ápice radicular, mostrando-nos que realmente as raízes são zonas de colonização microbiana intensa. No de baixo, no campo de baixo, vemos as tais bactérias e fios entre elas, que são polissacáridos extracelulares, que mostram que estas bactérias, embora sejam micro-organismos unicelulares, não vivem dispersas, vivem com comunicação, aglomeradas, formando uma matriz à superfície desta raiz. Os outros elementos muito importantes deste solo e desta transformação de nutrientes são realmente os fungos. Os fungos degradam também a matéria orgânica, mas a um nível de complexidade diferente. Eles degradam tudo aquilo que é quase impensável. Plásticos, fitoquímicos, mesmo celuloses, quitinas, tudo aquilo que são moléculas muito complexas, eles são capazes de degradar e, portanto, têm um papel muito importante naquilo que é a disponibilização dos nutrientes ao nível do solo. São também importantes na mobilização dos nutrientes, regulam muito as bactérias porque as consomem, se alimentam delas, criam redes de transporte de água e nutrientes que nós podemos ver aqui esquematizado, em que neste campo isto é uma hifa de um fungo, é o fio de um fungo, onde nós vemos aqui o transporte de água e nutrientes com os fluxos que se estabelecem nesta hifa. Portanto, estes fungos funcionam como canais de comunicação à distância entre vários elementos vivos e são muito sensíveis à mobilização do solo. Portanto, quando eu mobilizo o solo, destruo estas redes, estes micélios que agregam e que dão textura e permitem a formação de agregados no solo e, portanto, fico com as partículas físicas do solo mais desagregadas. Importante perceber que aqui estes micro-organismos proliferam quando as concentrações de azoto são mais baixas, dado que eles têm uma razão CN de 15:1. Portanto, aqui estamos a ter um nível trófico seguinte. Um outro nível que vem a seguir, que é o dos protistas, que nós normalmente negligenciamos, mas que são formados por algas, que podemos ver aqui, que fazem parte das crostas do solo, das superfícies, amibas, ou aqui que vemos aqui um ácaro a comer um nemátodo, que é um protista. Eles realmente são importantíssimos ao nível de regulação dos níveis tróficos. Eles alimentam-se de quase tudo, desde matéria orgânica, bactérias, fungos, protozoários, e têm uma característica muito interessante que os anteriores não tinham. Estes necessitam exclusivamente de oxigênio. Sem oxigênio não sobrevivem. E, portanto, por isso são críticos na reciclagem de nutrientes de acordo com as condições em que se encontram. Agora, reparem aqui, por exemplo, a relação CN passou de 30, é agora de 30:1.
portanto, um nível trófico mais elevado. Podíamos continuar assim, de nível trófico em nível trófico, até aos vertebrados, que são normalmente o topo da cadeia trófica de um solo saudável, mas estas cadeias são complexas e querem-se complexas, mas têm que ser estruturadas e têm que estar equilibradas. Portanto, quando nós vemos um passaroco, um vertebrado num solo, podemos imaginar que precisamos de ter lá estes milhões todos de bactérias para que tudo aquilo seja sustentável ao nível de termos um solo funcional. E é isso que importa. É isso que importa é que todos estes organismos que estão presentes no solo vivo sejam capazes de desenvolver as suas funcionalidades. E como é que essas funcionalidades estão relacionadas com a disponibilidade de nutrientes? Em primeiro lugar, porque, como eu vos disse, quando esses nutrientes são adicionados ao solo, seja de que forma for, os micro-organismos são os primeiros a utilizá-los, incorporam-nos na sua matéria orgânica e é da dinâmica dessa vida e dessa interação que se forma aquilo que é designado como um microbial loop, portanto, um ciclo microbiano que vai interagir com as raízes e com aquilo que é a dinâmica dos nutrientes no solo. Não esquecer que também são estes micro-organismos que, quando os nutrientes não estão disponíveis no solo, os vão buscar. Vão buscá-los solubilizando, vão buscá-los mineralizando e vão buscá-los, como nós também sabemos, fixando da atmosfera. O que é importante perceber aqui é que estas funções são todas essenciais para que o solo seja funcional. E é necessário que eu tenha um conjunto de micro-organismos que realize estas transformações de forma eficiente. E nós podíamos dar exemplos muito variados, mas vamos aqui a um que todos conhecemos, que é a fixação, ou pensamos conhecer, que é a fixação de azoto. Quando nós pensamos na fixação de azoto para formar fertilizantes, nós temos uma ideia de termos visto as fábricas de fixação, do perigo que elas significam. Porquê? Porque para ter essa reação de transformar este azoto molecular em amónio, portanto, azoto não reativo em azoto reativo, eu preciso de temperaturas de 400 a 500 graus centígrados e preciso de ter atmosferas que variam entre 150 e 250 atmosferas. Portanto, isto significa um consumo de energia incrível em condições que não, para a nossa mente, não são compatíveis com a vida. No entanto, as bactérias conseguem fazer isto eficientemente ao nível do solo. E quando nós estamos a ver esta raiz aqui a crescer, que, como vamos ver, vai ser inoculada e infectada com as bactérias fixadoras de azoto, está a crescer e a desenvolver ali um órgão onde se passa exatamente a mesma reação que se passa num cilindro de fixação de azoto a temperaturas elevadas e a pressão elevada. Portanto, isto mostra-nos que estes micro-organismos realizam as funções mais incríveis nas condições próprias e adequadas à vida e com uma eficiência altíssima. É neste contexto que nós, podendo repetir esta experiência para outras reações, podemos ter sempre a ideia de que um solo vivo é sempre um solo mais eficiente no uso dos nutrientes. É evidente que isto varia de acordo com o solo, com os tipos de cultura, com as práticas que são utilizadas e que não é uma transição automática.
Quando eu tenho um solo que está degradado, eu tenho que fazer um processo de transição para um solo vivo e para um solo onde a eficiência do uso destes nutrientes, por estar equilibrada, por ser regulada, é muito elevada. É interessante perceber que este solo ideal pode ser caracterizado pelo som dos seus micro-organismos. E é isso que nós temos aqui. E o que eu gostava de vos mostrar e de vos fazer sentir é que este som deve estar associado a este, porque é desta combinação, desta riqueza biológica, que realmente o agricultor vai retirar muito daquilo que é economizar, quer ao nível dos produtos que tem que utilizar para a sua produção, mas também do investimento para o futuro, que é um legado de um solo saudável. Portanto, é esta a mensagem que eu gostava de vos passar hoje. Gostava também de agradecer a todos aqueles que trabalham no grupo e que todos e cada um à sua maneira contribuem para que possamos ter esta ideia e esta visão daquilo que é o solo. A todos, muito obrigada. Obrigada, professora Cristina. Foi mesmo excelente podê-la ouvir, ainda para mais quando no dia 5 de dezembro se celebra o Dia Mundial do Solo. Portanto, foi muito especial tê-la cá connosco e foi super importante para nós também receber esta aprendizagem teórica, e estas suas recomendações para passarmos também agora à apresentação do Marco. Muito obrigada, professora. Obrigada eu. Convido então o Marco a juntar-se a nós. O Marco é engenheiro agrónomo, tem mais de 2 décadas de experiência. Para além da sua presidência e direção na Ampiferte, é também diretor-geral da Timac Agro, que faz parte da Ampiferte. E passo-te então a palavra, Marco, para ouvirmos um bocadinho quais são os desafios atuais do mundo da fertilização. Ok, não sei se me estão a ouvir, Beatriz, penso que sim. Ouvimos-te perfeitamente e também já estamos a ver o teu ecrã. Força. Ok. Então, bom dia a todos. Antes de mais, também agradecer à Consolar e à Ampromis a oportunidade de estarmos aqui neste momento e como a Beatriz apresentou, eu venho em representação da Ampiferte, que no fundo é a Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Fertilizantes. E destacar que neste momento os associados da Ampiferte são estes 6 que nós podemos aqui observar, portanto a ADP do Grupo Fertibéria, a Cadubal, a Deiba, a Fertinagro, a Timacagro e a Iara. Relativamente também ao desafio que nos foi pedido e bom dia a todos os participantes, peço desculpa, relativamente ao que nos foi pedido para contextualizarmos aqui um pouco talvez sobre aquilo que são os desafios aqui do setor da fertilização e como é que também este nosso setor, mais do que da fertilização, da nutrição vegetal, poderá também responder aos desafios que a agricultura e os agricultores têm neste momento. Gostaria de destacar aqui 2 ou 3 pontos. Um primeiro, dizer que o setor dos fertilizantes, e os fertilizantes em particular, foram sempre aqui uma ferramenta importante em épocas aqui mais conturbadas da nossa história, em períodos aqui mais críticos, em que, por diferentes razões, havia nomeadamente aqui algo com que tínhamos que lidar, que era a fome, e muitas vezes foi novamente a ciência e há pouco a professora Cristina falava nisso mesmo, que procurou encontrar soluções para aquilo que eram os desafios da época e um dos grandes objetivos foi sempre procurar ajudar na produção para combater nomeadamente a fome. Hoje, e eu costumo dizer que já estamos em 2025, em pleno século XXI, este nosso setor tanto continua a contribuir para o desafio, nomeadamente do produtor agrícola ou pecuário, como o caso aqui do Henrique, no fundo é
produzirmos, depara-se hoje aqui com muito mais desafios. Um primeiro, e que são aqui os desafios do setor, é realmente hoje contribuirmos para tentarmos produzir mais com cada vez menos recursos. Estamos hoje num contexto aqui de alterações climáticas, é inegável, acho que é constatado aqui por todos nós, a ciência também o diz, e ao mesmo tempo também é verdade que vivemos aqui um momento de pressões ambientais crescentes. E essas pressões ambientais acho que se estendem aqui a toda a nossa cadeia, portanto, todos os nossos associados e não só. Portanto, hoje deparamos aqui também, uma vez que este nosso setor também é um setor industrial, para produzirmos os fatores de produção que são necessários na área aqui da fertilização, da nutrição vegetal, são necessárias as indústrias. E portanto, nos vários scopes, como costumamos dizer, no 1, 2 e no 3, temos aqui que responder com também uma indústria fertilizante cada vez mais amiga do ambiente, mais verde, e que responda àquelas que são as exigências, nomeadamente da nossa União Europeia. Portanto, hoje, como todos sabemos, o setor exige uma redução do uso de fertilizantes químicos e do seu impacto ambiental, mas ao mesmo tempo também queremos hoje cada vez mais fertilizantes, hoje mais ajustados aos modos de produção, e hoje estamos aqui num quadro mais ligado a uma agricultura mais regenerativa, portanto também é uma agricultura que necessita aqui determinados fatores de produção, e forçosamente também fertilizantes, bioestimulantes, biofertilizantes cada vez mais sustentáveis, que contribuam para uma agricultura mais sustentável, e que nestes 3 scopes, como costumamos dizer, que vão desde a produção, a parte depois do transporte, até à utilização por parte do agricultor, que consigamos uma menor pegada ecológica. Assim, também de uma forma muito genérica, aquilo também que nós do lado da Ampifert também entendemos que hoje esta transição da agricultura faz com que também a nossa indústria, também aqui os nossos associados se têm reajustado e têm procurado responder às necessidades do setor. Daí que hoje também aquilo que é a regeneração do solo, nomeadamente aquilo que é a melhoria e a recuperação dos solos, o grande desafio também de aumentarmos a tal resiliência, a tal função ecológica dos solos como base, de modo a que possamos ter aqui uma gestão sustentável da fertilidade de um solo a médio e longo prazo, são hoje também objetivos do nosso setor. E, portanto, aquilo que procuraremos sempre é também estar aqui muito alinhados com aquilo que são os objetivos em primeira instância, ou se quisermos ver aqui entre aspas, no fim da cadeia, aquilo que são os grandes objetivos do agricultor, do produtor pecuário ou agropecuário, respeitando também sempre muito aquilo que é também aquela palavra do consumidor. E eu gostava só de fazer este parênteses, porque muitas vezes, há tempos participava num outro webinar, em que se falava na questão da fruta, do aspecto da fruta bonita, etc. E que para termos fruta bonita parece que temos que ser quase aqui uns terroristas químicos para poder produzir fruta bonita. E eu comentava isso, que não é verdade, não temos que ser aqui nenhuns terroristas para produzir fruta bonita, mas também não esquecer que temos que produzir fruta bonita porque o consumidor assim o exige. E, portanto, eu acho também que temos que sempre ter muito isto em atenção, que é conciliarmos aqui diferentes realidades, diferentes interesses. Muitas vezes a realidade do campo, a realidade do agricultor, também com aquilo que são as exigências do consumidor. Lembrar apenas que também quando olhamos do lado do setor dos fertilizantes para aquilo que é o solo, que é a fertilidade do solo, ou que é a saúde do solo, que existem aqui diferentes componentes, existem aqui diferentes parâmetros que interagem todos entre eles. Se calhar um primeiro que aparece aqui em cima na imagem, que é desde logo a questão da matéria orgânica, e eu destacaria, porque hoje temos aqui depois a seguir um testemunho de um agricultor açoriano, destacaria que este parâmetro, esta característica de um solo varia muitíssimo de realidade para realidade, se calhar nos Açores, fruto do sistema que temos de produção e de ser uma realidade marcadamente pecuária, temos forçosamente muito maior disponibilidade de matéria orgânica nos solos, e isto
faz com que esses solos tenham uma característica muitas vezes diferenciadora de outras realidades do nosso país eu costumo dizer que Portugal é um país muito pequeno, mas ao mesmo tempo um país bastante diverso e onde temos realidades completamente diferentes. Portanto, quando vamos para um Alentejo com as suas características edafoclimáticas ou vamos, neste caso, para os Açores, estamos a falar muitas vezes de realidades quase opostas naquilo que são as temperaturas médias, naquilo que são os níveis de matéria orgânica nos solos, a matéria orgânica que haja nos Açores ou que haja no Alentejo, a taxa de composição e a velocidade de composição desta matéria orgânica fazem muita diferença. Mas depois, como todos sabemos, portanto, há aqui 3 aspectos, ou 3 parâmetros, ou 3 características, como queiramos chamar. Um aspecto mais biológico, a tal vida biológica do solo, que hoje todos nós estamos muito sensíveis para ela e que há que estimular e que há que melhorar. E que essa vida biológica vai depois ela também melhorar toda uma estrutura física do solo, vai influenciar a biodisponibilidade dos nutrientes, portanto, acaba por melhorar aqui bastantes fatores. E depois também há aqui um parâmetro mais químico, muitas vezes tem a ver com a composição mineral dos diferentes nutrientes, o pH do solo, que faz toda a diferença entre um solo mais ideal para a produção agrícola ou um solo mais complicado, porque depois a questão do pH afeta muitos outros fatores. E depois tudo isto também acaba por ter aqui um terceiro parâmetro, para além do biológico, do químico, que é o tal parâmetro físico, onde, novamente, a vida biológica pode ajudar-nos e onde as próprias características do solo são decisivos. Dizer que no meio disto tudo, os fertilizantes existem, no fundo, para tentar complementar, para tentar corrigir algumas deficiências que o nosso solo possa ter, ou algumas necessidades, ou algumas carências. E, portanto, hoje, antigamente é verdade que estávamos muito mais, a agricultura e os fertilizantes estavam muito mais limitados nas suas escolhas, portanto, estávamos muito a falar dos tais adubos elementares, ou ternários, ou compostos. Hoje temos aqui um conjunto de outras soluções, para além dos adubos propriamente ditos, temos também muitas vezes os corretivos, sejam orgânicos, sejam corretivos alcalinizantes, por exemplo. Temos hoje a grande família dos bioestimulantes, os próprios biofertilizantes, que acabam também hoje por fazer parte aqui do portfólio da nossa indústria, que todas estas soluções, como muitas vezes costumamos defender, deverão desempenhar aqui um papel importante naquilo que é a gestão do agricultor na melhoria da fertilidade e da saúde do seu solo. Destacaria que hoje temos aqui 3 grandes desafios na nossa agricultura moderna e que a Ampifert também elege aqui como os grandes desafios aqui do nosso setor, desde logo a questão das alterações climáticas. E há aqui um compromisso de todos os associados da nossa associação de procurarem também mitigar naquilo que é a nossa atividade este impacto nas alterações climáticas, com reduções importantes da emissão de gases com efeitos de estufa, havendo os objetivos também cada vez mais de se procurar a tal neutralidade. Há também aqui o aspecto da segurança alimentar. Nós sabemos, como eu costumo dizer, tudo isto é muito bonito, mas hoje já passamos os 8 mil milhões de habitantes no planeta. E nos próximos 25 anos estimamos ter mais 2 mil milhões, portanto, estima-se que passaremos os tais 10 bilhões de pessoas no planeta e que com isso nós temos que alimentar toda esta população. É verdade que na Europa nós nem sempre sentimos esta pressão demográfica, mas vivemos cada vez mais num mundo global e, portanto, esta pressão demográfica obriga a que nós tenhamos aqui a necessidade de aumentar em 50% a produção agrícola. Portanto, isto é um desafio brutal. Portanto, é no fundo aquilo que nós hoje produzimos e que às vezes já achamos que estamos aqui no topo, coisa que eu acho que hoje já ninguém de nós acha isso, porque há sempre aqui margem de melhorarmos. Nós temos que pensar que daquilo que já produzimos atualmente, nós temos que produzir isto que já produzimos e mais 50%, portanto, desta produção atual. Significa que a produtividade das nossas explorações deverá aumentar em 70%, sendo que também a sustentabilidade do nosso agrossistema deverá aumentar em 40%. Portanto, isto deve nos fazer pensar
também no papel que todos nós aqui temos. E finalmente também destacar que há aqui também depois um grande desafio por parte do agricultor. Nós destacamos que hoje há normas ambientais, há normas regulamentares, há legislação cada vez mais restritiva. Temos a questão das grandes restrições aplicadas aos produtos fitofarmacêuticos que fazem com que o agricultor se depare com menos ferramentas para lidar com pragas, com doenças, com infestantes, etc. E ao nível dos fertilizantes também é verdade que há cada vez mais regulamentação, cada vez mais limitações. E, portanto, isto vai obrigar também a que, do lado do agricultor, terá que haver uma alteração de práticas. Portanto, temos que fazer, como eu costumo dizer, temos que fazer algo diferente para termos também resultados melhores e diferentes. Portanto, vai ser aqui um desafio exigente para toda a cadeia. Dizer que em termos, e também esse era o desafio, falamos aqui um pouco sobre aquilo que é o futuro da fertilização do milho. Antes de mais dizer que procuramos também estar muito alinhados com todo este enquadramento que eu há pouco falava, e destacaria aqui 5 grandes pontos que a indústria, que a nossa indústria, que a Ampifert e a nossa indústria dos fertilizantes, eu gosto mais de designar da nutrição vegetal. Há aqui 5 grandes eixos que poderão ser aqui importantes. Por um lado, novas matérias-primas. Portanto, estamos sempre em evolução, estamos sempre a procurar inovar e aquilo que há 20 anos eram as matérias-primas base para a produção da grande maioria dos fertilizantes que se consumiam no mercado, hoje já não tem nada a ver com isso. Portanto, hoje digamos que esta nossa indústria foi à procura de novas soluções perante as problemáticas que íamos encontrar, tentar encontrar novas matérias-primas. Hoje ouvimos bastante, portanto, falar por exemplo, de bioestimulantes, falar de biofertilizantes e, portanto, o nosso setor atua nessas áreas de uma maneira muito forte, muito inovadora e, portanto, aqui muito com recurso a novas matérias-primas, com base em diferentes fontes. A otimização mineral, um dos grandes desafios que nós também temos, falando assim uma linguagem mais simples, que por cada quilo de fertilizante, por cada litro de um bioestimulante que nós apliquemos, que o solo, que a planta, que o sistema consiga aproveitar 100% desse input que nós estamos a pôr. E isso revela-se num dado que eu acho que é muito interessante. Eu quando entrei para esta atividade em 1999, 2000, portanto ali na viragem do século, o nosso mercado à época, em toneladas, poderemos dizer que hoje, em 2025, consome sensivelmente 50% das quantidades que se consumia há 25 anos atrás. E isto significa o quê? Significa que o agricultor está mais profissional, portanto também, tal como nós, na nossa alimentação diária, nós humanos já não fazemos aquela alimentação em farta-brutos, como dizíamos antigamente, portanto procuramos ter cada vez mais cuidado. O agricultor também é cada vez mais seletivo naquilo que aplica, naquilo que utiliza nos seus solos, nas suas explorações, e isto fez com que o consumo de fertilizantes reduzisse bastante no nosso mercado, em Portugal. É importante passarmos esta mensagem, e estamos a falar de uma redução na ordem dos 50%. Mas também isto acontece porque os fertilizantes evoluíram e hoje temos fertilizantes mais tecnológicos, com princípios que estimulam a eficiência, que é o grande chavão que eu acho que todos nós procuramos, sermos eficientes naquilo que fazemos. E isto passa-se ao nível dos fertilizantes, como se passa ao nível da exploração agrícola. Terceiro ponto, temos cada vez mais que procurar ter soluções fertilizantes, soluções nutricionais, que contribuam também para as problemáticas ambientais e para a tal mitigação das problemáticas ambientais. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a utilização de corretivos alcalinizantes em solos ácidos têm um impacto direto na redução da emissão de certos gases que acabam por ser volatilizados para a atmosfera. Portanto, tentarmos ter cada vez mais soluções fertilizantes ou nutricionais que também mitiguem as questões ambientais.
A investigação e o desenvolvimento é hoje também um ponto importante no setor, e termino com um aspecto também importante, que é a bioestimulação, a biofertilização das plantas, como uma ferramenta que o setor também prevê que venha a ser muito importante para combater todo o tipo de stresses, nomeadamente abióticos. Também a tal perda da biodiversidade, onde muitas vezes os biofertilizantes nos podem ajudar nesse caminho. E assim, em resumo, procurarmos que a fertilização do milho promova também os tais mecanismos naturais que a planta e que as plantas têm, porque também são seres muito ricos, são seres geneticamente muito potentes e que ainda têm muito potencial para nos dar de uma forma natural. Não falo aqui de uma forma que possa vir, por exemplo, por via da, 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 da- da modificação genética ou coisas do género. Portanto, falo aqui dos tais mecanismos que hoje naturalmente as plantas têm e que podem ser potenciados. Marco, a Nesse, 5 minutos. Desculpa, Ok, nesse só futuro da para fertilização, Valência. para começar a concluir, portanto, procuraremos o quê? Ativar a fertilidade do solo, aumentar também a eficiência dos nutrientes e, no fundo, melhorar a resposta das plantas. Temos hoje cada vez mais todo este tema da agricultura de precisão, e hoje no nosso setor também é muito utilizado. A questão dos drones hoje é muito utilizada para por exemplo, para a aplicação de fertilizantes, de bioestimulantes, de biofertilizantes. Estratégias também combinadas de fertilização. No passado, nós tínhamos muito aquilo que eram os adubos granulares para aplicar ao solo. Hoje temos um conjunto de diferentes soluções e diferentes formas de aplicação, aproveitando também, por exemplo, aquilo que é a via foliar, a fertirrigação, portanto, e também a aplicação ao solo. E defendemos aqui a estratégia também aqui dos 4 R's, portanto, a solução ou o produto certo, a dose certa, no momento certo e, obviamente, no local certo. Portanto, cada vez mais isto começa a ser importante. E, no fundo, só para concluir, portanto, em termos aqui do papel da Ampifert neste novo desafio da conservação e da regeneração dos solos, primeiro, defender destas boas práticas. Segundo, a qualidade e a segurança. Nós não podemos também deixar de mencionar que hoje vamos ouvindo falar muito, por exemplo, em micro-organismos, e vamos assistindo aqui a um conjunto de estratégias de utilização desta nova ferramenta, que nós alertamos também que tem que haver aqui alguns cuidados na qualidade dessas soluções e na segurança para toda a cadeia, portanto, produtos que devem ser estáveis e conforme às normas europeias e também nacionais. A inovação sustentável, nomeadamente com novos fertilizantes que permitam maior eficiência e também resposta a novos problemas. Temos também aqui um papel junto da intervenção política. Vocês todos e nós sabemos que, nomeadamente, a União Europeia é um pouco lenta, um pouco pesada na regulamentação, e, portanto, tentamos fazer aqui um trabalho de articulação para que o agricultor português possa ter o acesso a mais ferramentas e ferramentas de qualidade e inovadoras. E, finalmente também dizer que procuremos aqui um desenvolvimento interno. Como eu há pouco dizia, hoje a nossa associação é integrada por 6 associados e contamos ter no próximo ano mais associados que representem também a nova vaga de empresas e de fertilizantes e de biofertilizantes que fazem parte aqui do nosso setor. Muito obrigado. Peço desculpa se me alonguei um pouquinho mais, mas Está ótimo, terminei. Marco. Obrigada. Obrigada, Marco. Muito obrigada, acho que foi super interessante ouvir e perceber também quais é que são os desafios reais da produção e da comercialização dos fertilizantes. Vamos passar agora também para uma apresentação mais prática pelo André Antunes, que nos traz aqui também os desafios da agricultura regenerativa e boas práticas para a produção de milho. Pronto, de explicar que o André estudou Bioquímica e Medicina Veterinária e exerceu, mas frequentou também cursos de agricultura regenerativa na Suécia e tem feito um trabalho excelente de consultoria agrícola e também no mundo do setor agropecuário. É acreditado pelo Instituto Savory em Gestão Holística desde 2021 e presta estes serviços de consultoria a agricultores e também aconselhamento técnico. Passo-te então a palavra, André, bem-vindo. Olá, olá Beatriz, olá a todos. Agradecer desde já à Consular e à Ampromis pelo convite, e saudar os colegas do painel, o Engenheiro Marco Moraes e a professora Cristina Cruz. Foram duas apresentações excelentes, adorei
E agradecer também ao Henrique ter aceito o repto de estar aqui hoje. E sei que não é fácil para ele. Um produtor de leite é complicado arranjar aqui um espacinho, mas obrigado, Henrique. A apresentação eu vou fazer a parte teórica, vamos dizer assim, e depois passo a palavra ao Henrique e fazemos os dois a última parte. Ele dá o seu testemunho da aplicação destas técnicas e faremos essa última parte em conjunto. Portanto, eu gosto de falar aqui, em vez de muitas vezes falar de agricultura regenerativa, até prefiro falar num tipo de agricultura de resiliência, porque no fundo é isso que nós queremos aqui certificarmos que vamos ter uma agricultura de futuro com sucesso e com cada vez mais agricultores. A agricultura regenerativa foi um rótulo que foi dado. Eu hoje vou dar aqui uma pincelada numa das coisas que nós fazemos neste projeto na Ilha de São Miguel, que é a parte da fertilização dos solos nas culturas hervenses. Nós tem outras áreas, nomeadamente o pastoreio, a nutrição, bovinos de leite, etc. Portanto, nós o que tentamos fazer com esta abordagem à fertilização, no fundo, é aproveitar os três elementos gratuitos que existem e que são a base da fotossíntese, é o ar, a água e energia solar. Às vezes esquecemos disto, mas na verdade a planta, se a planta tivesse boca, ela comia pelas folhas, pelos estomas, não come pelo solo. Na verdade, o que nós vamos buscar ao sol são nutrientes que são adjuvantes de processos bioquímicos, mas na verdade a maior parte da massa, a matéria seca de uma planta, vem do dióxido de carbono, da água e não vem tanto do solo. Portanto, nós aqui o que tentamos fazer é desbloquear este processo fotossintético, primariamente, e tentar fazê-lo sempre usando princípios químicos, físicos e biológicos idóneos, comprovados, eficientes, baseados em conhecimento científico adquirido, muito deste conhecimento muito antigo, desde os anos 30, 40, por exemplo, o professor, agora estou a botar o nome, já vamos ver à frente, que vamos falar, este grande agrónomo americano, já desde os anos 30 que estudava este tipo de metodologia. Portanto, eu não vou perder muito tempo aqui com os princípios da saúde do solo, porque não é o foco desta apresentação, mas temos o princípio de manter a cobertura do solo, limitar o distúrbio, aqui vamos tocar em alguns destes pontos, porque alguma desta abordagem vai ter em vista a limitação de algum distúrbio, nomeadamente o biológico e o químico, aumentar a diversidade vegetal e animal, também é importante, as raízes vivas e a integração de animais, que na atividade agropecuária é muito importante. Eu gostava só de perder aqui um bocadinho mais tempo nestes dois outros princípios, que é o contexto. Cada caso é um caso, e como o Marco disse bem, a abordagem nos Açores não é igual a no Alentejo, não é igual no Minho. Temos que perceber que cada caso é um caso, não só na parte da afoclimática, mas também na parte do próprio produtor em si. Cada produtor tem o seu ritmo, alguns produtores não estão preparados para muitas vezes fazer este caminho, ou preferem fazê-lo de um modo muito mais compassado, com parcelas mais pequenas. Até foi o caso do Henrique no primeiro ano, eles começaram com uma parcela bastante pequena e fizemos os testes e depois escalámos. E vamos agora no terceiro ano, passar para o quarto ano de trabalho. E é importante estabelecer onde é que estamos ao início e onde é que se quer chegar e quanto tempo queremos empreender para chegar a esse ponto. Obviamente, como vamos falar várias vezes aqui, é preciso ter um plano financeiro sólido e devemos evitar riscos mal calculados para que não haja nenhum desastre. O compromisso também é muito importante. Uma vez estabelecido o contexto, o caminho, depois temos que realmente perceber que, da parte do produtor, tem que haver um compromisso em seguir esse caminho. E muitas vezes não é fácil, e a maior parte das vezes não é, principalmente o primeiro ano. No caso aqui com o Henrique e com o pai dele eles de início disseram logo que estavam dispostos a fazer este caminho, comprometeram-se e depois nos anos subsequentes ainda mais a fundo resolveram fazê-lo, portanto foi um caso mesmo de sucesso nesse âmbito, mas é sempre importante explicar isto, que é preciso um compromisso, porque é um caminho um bocadinho mais árduo. Os erros e as falhas são normais, devemos aproveitá-los para fazer progresso e não para para que nos deitem para baixo, não é? E tentar perceber que eles também nos ajudam a evoluir e não a desmotivar. Portanto, aqui só
três dos livros que são grandes fontes de conhecimento nesta abordagem aos solos um bocadinho mais complexa a nível mineral, a nível biológico. Temos aqui dois livros de nutrição mineral e temos um livro que eu gosto muito, é um livro que volto várias vezes, dos vários livros que tenho, que é o Hands-on Agronomy, do Neil Kinsey, que foi um dos últimos agrónomos que estudou com o professor Albrecht, que era o tal que há bocado me estava a ter uma branca. O professor Albrecht foi um grande agrónomo americano, tanto de investigação como de extensão agrícola, e um dos últimos agrónomos que ainda é vivo que estudou com ele foi o Neil Kinsey. Ele tem um livro espetacular de agronomia aplicada, que é mesmo, para mim, é um recurso fundamental. Eu já o li várias vezes e cada vez que tenho uma dúvida vou lá tentar tirá-la. Então, aqui a técnica principal que nós aplicamos neste domínio é a análise e a correção avançada de solos e culturas. Eu não vou tocar ainda desta vez não vou tocar nas inoculações biológicas, porque é algo que ainda não começámos. Vamos começar para o ano. Nós gostamos de fazer as coisas primeiro nas bases. Primeiro queríamos corrigir os desequilíbrios nos solos, a parte química e física. Então passaremos à biológica quando, vamos dizer assim, já está um habitat preparado para esta biologia a poder atuar. O que vamos tentar fazer, como o Marcos já disse, e bem, a quantidade, a frequência e a localização corretas dos fertilizantes. É importante também perceber que forma de NPK, não é apenas as unidades, mas também a forma. Nós, por exemplo, sabemos que um cloreto de potássio é mais barato que um sulfato de potássio, mas tem efeitos no solo bastante mais negativos e às vezes pode compensar investir numa forma diferente, assim como no azoto. Nós sabemos que há várias formas de azoto e cada uma tem aplicações para diferentes solos e situações e tem inconvenientes e inconvenientes. Nós vamos começar também este ano a fazer a inoculação de um colostro nutricional nas sementes. Isto é uma técnica que já usamos aqui no continente com alguns produtores e nos Açores ainda não começámos. É muito interessante pôr ali algumas quantidades mínimas, especialmente de micronutrientes, para a planta ter logo ali, quando germina na rizosfera, aquelas quantidades que necessita. E então começamos a fazer um raio-x inicial, tentamos não adivinhar, mas testar, verificar, observar, não correr riscos. E também isto foi uma coisa que eu aprendi com esta. Nós começámos este projeto com uma empresa de agrónomos inglesa, que é a Hutchinson's, que tem mais de 200 agrónomos a trabalha por toda a Europa. Portugal não tem atividade ainda, penso que terá sido um dos primeiros projetos, mas em Espanha já trabalham bastante. E uma das coisas que aprendemos com eles foi que era preciso também pedir ao laboratório as analíticas corretas. Por exemplo, um MELIC 3 para solos ácidos, um acetato de amónio com tampão 8.2 para solos alcalinos, um DTPA para solos alcalinos de micros. Portanto, eu também tenho, ao longo destes 3 anos que tenho vindo a colaborar com eles, tenho também pedido em Portugal a laboratórios algumas analíticas específicas. O que vamos ver aqui hoje ainda são as analíticas que fizemos com esta empresa inglesa, que depois passo a explicar. Então, nós, em vez de percebermos apenas o que existe em quantidades absolutas disponível nos solos, que seria o normal, nós vamos querer saber o que está no complexo troca e as percentagens. Isto não é nada de novo, simplesmente deve ser o agrónomo ou o produtor, se estiver preparado, a interpretar, e muitas vezes temos valores de referência que vêm do laboratório e que não podem realmente ter. Eu acho que deve ser sempre mesmo o agrónomo a perceber o contexto e depois a estabelecer os valores de referência, até porque existem diferentes culturas, existem diferentes solos e também diferentes valores de referência, como vamos ver à frente. Uma coisa muitas vezes também nos esquecemos e que nós vamos muito a fundo nisto é os macronutrientes secundários. Por exemplo, o enxofre, que é muitas vezes, especialmente mais no continente, até deficiente. E nós temos que perceber que isso pode ser um problema muito grave, especialmente a nível da síntese proteica, e é preciso comatar estas falhas. Os micronutrientes também. O boro vai ser um que vamos falar aqui mais vezes, que temos tido cuidado de corrigir. Também muitas vezes é esquecido ou é só aplicado em algumas culturas específicas, no caso o olival, etc. Mas todas as culturas precisam de boro, o boro e o cálcio, na verdade, são dos mais importantes. O que também começámos a fazer com este laboratório, e agora já fazemos também aqui com laboratórios em Portugal, é a gestão completa dos solos, ou seja, fazemos
uma decomposição química com água régia, ácido sulfúrico, ácido nítrico, em que se dissolve o solo todo. Não para perceber o que está na mesa, vamos dizer assim, mas para perceber o que está no congelador, o que podemos descongelar para a planta ter acesso. Se nós não soubermos isso, não vamos perceber se precisamos, muitas vezes, de usar apenas a microbiologia ou esperar que ela atue para solubilizar e mineralizar alguns nutrientes, mas se temos mesmo que adicionar, porque se não houver nas reservas, então teremos que adicionar. Aqui a ativação da mineralização biológica, também não vou tocar muito, não temos aqui tempo nisto, porque ainda não começámos a trabalhar este ponto. Nós usamos muito para o uso eficiente, ou para nos certificarmos que estamos no caminho correto, as análises de seiva. Eu também gostaria de alertar que o único laboratório a nível mundial que faz análises de seiva e que tem esta experiência e tem os valores de referência é o Nova Crop Control, na Holanda. Do mundo inteiro enviam para lá. Eu sei que há alguns aparelhos que dá para fazer algumas análises de seiva, eu próprio uso para algumas coisas, mas para termos os painéis que eu vos vou mostrar, que são cerca de 20 parâmetros, e também o tempo de resposta que eles têm, eles em 5 dias temos no e-mail a resposta, o resultado do boletim. Só este laboratório é que faz isto, é muito importante porque nós conseguimos, além de perceber se estamos no caminho certo. Por exemplo, nós podemos fazer uma redução na adubação de fundo de azoto, e se o milho, às 6, 8 folhas, tiver algum problema, nós vamos logo, vai ser logo alertado pela análise SEBA e vamos fazer logo uma correção a nível foliar, seja com uma ureia, seja com aminoácido, etc. E permite-nos também depois fazer programas foliares desenhados ao pormenor. E aqui, como eu refiro aqui, o programa do uso eficiente de azoto vai ser baseado também nas análises de seiva. Eu queria aqui alertar também para o facto de a agricultura de precisão é muito interessante e é muito útil, mas às vezes tendemos a usá-la sem perceber o que é que estamos a fazer, o que é que pode levar a situações em que estamos a atingir o ponto central daquele alvo, exceto que é o alvo errado, porque não era aquilo que o sol estava a pedir. Então podemos usar com a segurança de sabemos o que estamos a fazer. E nós estamos a usar vamos usar drones, por exemplo, aqui é muito útil, mas só para aquela coisa que nós decidimos que tem que ser feita. Uma coisa também que eu tento sempre trabalhar com qualquer projeto e qualquer cliente que eu tenha é a capacitação do próprio operador agrícola. Ou seja, o ideal é que eu me torne dispensável o mais rápido possível e que seja o produtor que fique com esse tipo de conhecimento e a partir daí, porque ele é que tem que tomar as decisões no dia a dia e que o consultor não está lá, não é o anjo da guarda que está lá sempre, não é? E isso é muito importante e o Henrique sabe isso, o trabalho que nós desenvolvemos é muito baseado nisso, em explicar de maneira mais simples ou da maneira mais complexa, dependendo o que o produtor estiver preparado para receber, mas é sempre possível fazer esta explicação. O método Albrecht, como eu tinha falado, é realmente, vamos dizer, os alicerces, constitui os alicerces desta metodologia, que no fundo é perceber quais são os rácios ideais da saturação de cationes e perceber que, como este grande agrónomo descobriu ao longo de várias décadas de investigação e de trabalho de campo, quando o solo tende, não tem que ser exato, mas tende para este equilíbrio de cationes, vai haver uma absorção ótima pelas plantas, tanto destes nutrientes como de outros. Por exemplo, um excesso de magnésio nos solos, que vê-se muito em solos do sul de Portugal, por exemplo, pode diminuir a eficiência na absorção do azoto. O que acontece é que são precisas mais unidades de azoto. Então nós temos que perceber estas coisas, esta complexidade, não ter medo dela, mas abarcá-la. Outra coisa também é que este rácio ideal também vai beneficiar a estrutura do solo, especialmente o cálcio. Há alguns colegas falam que o cálcio é o rei dos nutrientes. O cálcio é a base de tudo, porque ele, principalmente, além de outras coisas, mas principalmente é ele que determina a estrutura do solo, a sua floculação e a sua permeabilidade. Quando o cálcio está abaixo dos 60%, o solo vai ter sempre dificuldades, vai tender para a compactação, vai tender para o encharcamento, vai tender para não segurar a água e então, como compreendem, isto vai ter repercussões imensas. Nós, por exemplo, temos um produtor ali na zona norte da ilha, na Ribeirinha, uma zona seca de São Miguel, em que, passados 3 anos de fazer correções de cálcio e de boro, de repente já é possível fazer milho de novo, porque já era muito difícil fazer milho. Começámos a trabalhar com sorgo, no caso, e neste momento já é possível fazer milho de novo.
Também na zona do Nordeste, zona muito com pluviosidade muito alta, com estas correções já não encharca tanto os solos. Portanto, é muito importante o cálcio. Vamos tentar também evitar as fertilizações excessivas. Há a lei dos mínimos, mas também há a lei dos máximos. Fertilizante, alguns elementos em excesso, nomeadamente o azoto e o potássio, podem ser muito negativos para o solo, por bloqueios e outras coisas. E como falei antes, o balanço dos nutrientes é em relação à ocupação, especialmente dos cationes do complexo de troca e não as quantidades absolutas. Também aqui referi que vai haver alguns rácios, por exemplo, o zinco está indexado ao fósforo, o boro está indexado ao cálcio. Há aqui uns rácios ideais que nós também temos em conta. Não quer dizer que seja uma religião, não é? Mas devemos ter em conta se existem alguns desequilíbrios. O pH é importantíssimo, obviamente, mas de referir que, como também nos diz este agrónomo Albrecht, o pH não é definido pelas calagens, não é definido pela falta de cálcio, mas é definido pelo balanço dos cationes. E por isso é que nós fazemos também agora quando pedimos ao laboratório, nós só fazemos o pH em água e o pH tampão. O pH tampão é o pH de repouso daquele solo. Há solos que, por muito que se faça, têm um pH de 7,5, por exemplo, ou até às vezes melhor, ou até um pH muito mais ácido. E não vale a pena combater muito contra isso, porque é o pH de repouso do solo. Quando aqueles cationes estão em posições corretas, vai ser esse o pH que tem do solo. Portanto, ajuda-nos também a perceber que neste caso, não vale a pena lutar contra a natureza. Nós não temos capacidade para mudar quando existem quantidades imensas, por exemplo, de carbonatos, bicarbonatos, que vai ser sempre um solo alcalino. Eu aqui vou mostrar já a seguir esta parte dos nutrientes, vamos tentar perceber em que ciclo de cultivo é que diferentes nutrientes são necessários, e para o milho eu vou mostrar aqui a seguir uns gráficos. Isto é para perceber um bocadinho aqui o que é, o método Albrecht é baseado no complexo argilo-úmico, que é carregado negativamente e que os cationes depois vão ser, vamos dizer assim, magneticamente atraídos. E quanto maior for a troca catiónica, mais ganchos tem este solo para agarrar os macronutrientes, e nomeadamente os cationes. Também dar aqui apenas uma pincelada geral, mas também outro ensinamento que este Wilhelm Albrecht nos deixou para a humanidade, no fundo, foi dizer que uma planta saudável não é imune a qualquer ataque de qualquer doença e qualquer inseto. Os insetos estão aqui para limpar plantas que estão ou doentes ou meias doentes, ou estão em deficiências metabólicas. E uma planta saudável realmente atinge este estado. Não é fácil, isto não é para dizer que isto podemos deixar de usar fitofármacos, não é por aí, é muito difícil. Eu vou mostrar por aqui a seguir, dar também uma ideia a esta pirâmide da saúde das plantas, em que nós tentamos, e isto é um trabalho que nós fazemos com o Henrique também, é fazer primeiro chegar à fotossíntese completa, a seguir, quando está isto feito, passamos para a síntese de proteínas, depois para a síntese de lípidos, e só no fim é que temos a síntese aumentada de fitonutrientes. Existem certas doenças e certos insetos que a planta só fica imune se atingirmos a última fase. Isso é difícil porque tem a ver muito, e aqui as análises de seiva ajudam bastante, tem a ver com nutrientes. Quando temos um equilíbrio, por exemplo, em magnésio, ferro, manganês, azoto e fósforo, temos a fotossíntese completa. Quando isto está pronto, passamos para as proteínas e aí já são outros elementos que devem estar em equilíbrio. Isto é um trabalho que se faz, que às vezes pode demorar 1 ano, 2, 3 ou 5, depende do estado dos solos, depende de onde é que estamos. Para também ter uma ideia da roda de Mulder, que nos diz as sinergias e os antagonismos entre os nutrientes, e perceber que alguns ajudam outros a serem absorvidos e alguns diminuem a absorção de outros. O pH também estabelece a absorção de nutrientes, dependendo se é ácido, se é alcalino, e isso é muito importante também de perceber. Aqui também para ter uma ideia, são alguns gráficos que nós usamos para termos uma ideia do que é que estão as necessidades de azoto, fósforo, no ciclo do milho, e também no milho final, na planta final, qual vai ser a porcentagem deste nutriente. É muito interessante, não temos tempo para entrar aqui, são gráficos que são complexos de gerir, nos dizer assim, mas é para terem uma ideia de como é que diferentes nutrientes, e os mais importantes para o milho, aqui gases, enxofre, zinco, boro, estes 6 são os considerados mais importantes para o milho. Cada um tem uma dinâmica diferente ao longo do ciclo de cultivo. Este é o boletim desta empresa britânica, da SSM,
e do Hutchinson, que é interpretado pelo Ian Robertson, que é um agrónomo com muita experiência, todo o mundo, como eu tinha explicado, todo tipo de solos e climas. E algumas das coisas que nós vemos aqui que normalmente nós não aplicamos, nós não usamos. Por exemplo, temos um solo com bastante matéria orgânica, de 6,3, que é um solo açoriano típico, mas, atenção, temos aqui um dado importante, é que é um solo com uma baixa troca catiónica. Não seria de esperar, não é? Porque temos bastante humus, não é? Supostamente. Agora, o que é que acontece aqui? Muitos solos nos Açores têm muita matéria orgânica, mas ela é amorfa. É uma matéria orgânica, vamos dizer assim, quase turfa. O que é que nós podemos fazer? É ativá-lo. Então, nós começamos aqui a perceber através das análises do carbono ativo, por exemplo, temos apenas 1,5% deste carbono é carbono ativo. A respiração microbiana também é baixa, 89. Então, nós a partir daqui começamos. Isto é um solo bom, das melhores zonas de São Miguel, e é um solo com muito potencial, mas temos que perceber é que ele não está ativado, no caso da matéria orgânica. No caso dos macros e micros, aqui temos. Isto é um solo que já foi corrigido durante 2 anos, mas ainda existe uma deficiência de cálcio. Portanto, este ano. Depois deste ano foram recomendadas mais 2 toneladas de carbonato de cálcio, e aqui ressalvo que apenas o carbonato de cálcio pode fazer este trabalho, não há outros produtos que possam fazer este trabalho, porque a quantidade em massa de cálcio que é precisa não pode ser colmatada com alguns outros produtos que tenham um cálcio, nem que este cálcio seja muito ativo e muito absorvível pela planta, mas realmente só o carbonato de cálcio em massa é que pode fazer este trabalho, e nomeadamente na estrutura do solo. Temos aqui um magnésio mais ou menos equilibrado, mas temos um excesso muito grande de potássio, temos um enxofre e um fósforo bastante bons. Isto diz-nos logo que havia aqui mais a não fazer do que a fazer, não é? Bom, já vamos mostrar a seguir como é que isso se reflete depois nas recomendações. O boro também já reflexo de 2 anos de correção ao solo. Bom, nós usamos um produto que foi importado de Inglaterra porque não havia aqui nenhum produto igual, que é um boro, é uma rocha bórica natural de libertação lenta de 10%. Isto foi a Cooperativa Costa Norte, na Ilha de São Miguel, que fez o favor de fazer esta importação. E realmente é um produto excelente porque aplica-se e tem um efeito durante muito tempo no solo. E temos ainda uma deficiência, mas já não está no vermelho como estava nos anos anteriores, portanto é um trabalho para continuar. Aqui é um exemplo de uma análise de seiva em que nós fazemos sempre as folhas maduras e as folhas jovens para vermos a dinâmica do transporte de nutrientes dentro da planta, do solo para a planta e dentro da planta, dos diferentes órgãos da planta. Isto é uma análise que é bastante barata, fica à volta de 30 euros, entre 20 a 30 euros, dependendo de quantas se compram, de cada vez que se envia. E dá-nos uma informação fantástica. É difícil de interpretar. Eu próprio tenho já há 1 ano e meio, 2 anos a aprender, e às vezes tenho algumas dificuldades ainda, mas é possível. É simplesmente começar a perceber estas interações todas, e também cada nutriente, se ele é móvel, se não é móvel, e como é que isto depois se interpreta, e como é que se fazem as recomendações depois para os produtos foliares. Um, Aqui é então as recomendações que foram feitas por nós ao Henrique e ao Mário. Portanto, eram as tais 2 toneladas de carbonato de cálcio, continuar este trabalho, que já tinha sido feito ao longo dos anos. Nós, quando começámos, as quantidades de cálcio eram mesmo muito baixas, e isto tem a ver com a exportação deste nutriente. Se estamos a exportar leite, o leite tem bastante cálcio. No fundo, se nós começarmos a fazer, aliás, um dos agrónomos com que nós trabalhámos, o Ben Taylor Davis, ele dizia que devia-se fazer uma tabela de exportação de nutrientes, dizer quanto é que sai da exploração e quanto é que nós temos que meter. E o cálcio vinha lá em cima, porque obviamente na produção leiteira há muito cálcio a sair. E foram muitos anos a não pôr o cálcio que era necessário. Então estamos aqui há 3 anos a aplicar 2 toneladas por ano, e agora começa a ficar equilibrado. O boro, como eu disse também, o tal boro granulado de 10%, a rocha bórica, o Lexita. Nós também definimos aqui que devia ser aplicado algum sulfato de cobalto. Isto é um micronutriente especialmente importante para ruminantes, e para pastagens, e para a microbiologia do solo também. Mas é ainda difícil de encontrar em Portugal. Em Espanha já existe um produto ou outro, mas é uma coisa para começar a trabalhar mais no futuro. Obviamente não aplicar nenhum fósforo ou potássio. Nós depois acabámos por aplicar um starter, um bocadinho de fósforo, só para evitar problemas que tinha acontecido em anos anteriores, em alguns casos, em algumas zonas do milho, tinha começado a arroxear um bocadinho,
e este ano resolvemos fazer um microgranulado. Temos aqui eu não cheguei a falar aqui, temos aqui um excesso de sódio, mas temos que compreender, estamos numa ilha e há uma influência muito grande da brisa marítima que acaba por trazer muito sódio e muito cloro. O sódio também tem alguma influência em várias coisas, bloqueios, mas também na estrutura do solo. Aqui não há nada a fazer, simplesmente melhorar a permeabilidade e a floculação do solo e este sódio vai, eventualmente, pela chuva, vai sendo lixiviado. Agora, se o solo estiver compactado, se tiver pouco cálcio, muito magnésio, ou estiver nestes desequilíbrios, o sódio não sai, vai-se acumulando no solo. Portanto, isto é as recomendações gerais, depois nós fazemos uma para cada cultura, seja o sorgo, pastagens permanentes, azevães, triticale, etc. No caso do milho, nós recomendamos fazer 100 kg de ureia protegida de fundo, 150 de sulfato de amónio e cobertura, e depois, se não se fizerem sem as análises de seiva, ou se elas por alguma razão, por razões logísticas, não acontecessem, eh, fazíamos uma recomendação básica de zinco foliar, manganês foliar e algum boro foliar também. Se for as análises serem feitas, então aí vamos seguir o que elas nos dizem. E passaria agora a palavra para o Henrique. E vamos fazendo agora aqui esta parte. Ele vai falar um bocadinho do que é que ele acabou por fazer e porquê. E eu, se ele necessitar, eu posso dar depois algum apoio também. Uhum. Obrigada, André. Só também para contextualizar, portanto, o Henrique Cordeiro está responsável pela exploração e pela empresa Agromilhafres, em São Miguel, situada em Ponta Delgada. Já é agricultor há mais de 16 anos, também em conjunto com o seu pai, e são mais de 60 hectares que tem em São Miguel. Já fez várias formações, sanidade animal, nutrição, inseminação artificial, e a sua exploração é certificada pelo programa Vacas Felizes, porque também é produtor de leite, e fez parte deste projeto pioneiro de agricultura regenerativa e também de certificação pelo grupo Bell. Portanto, obrigada, André, e também passo a palavra ao Henrique. Eu E vou a passando ambos. os slides conforme. Combinado, combinado. Obrigada. Bem, bom dia a todos. Desde já agradecer aqui o convite pela parte da Conselhei e à Promóis para estar aqui presente hoje. Cumprimentos aos oradores e a quem nos assiste. Bem, só fazendo aqui uma pequena introdução ao que é que foi essa mudança dos últimos 3 anos. Acabei por me intrigar um pouco quando começamos a trabalhar aqui no projeto da agricultura regenerativa, mais que não seja que eu diga, temos que ir atrás da sustentabilidade ambiental e sustentabilidade económica da empresa. Posto isto, começou a existir muitas coisas que para mim estavam-me a fazer confusão e eu tive que começar a estudar, tive que começar a trabalhar de maneira diferente, que havia coisas que de maneira nenhuma eu não conseguia responder. Porque é que isso acontecia na nossa exploração e porque é que as coisas estavam a ir por um lado e não era supostamente ir por ali. E o caminho tem sido feito com muito trabalho, com muito estudo, com o apoio do André, o apoio da equipa aqui na Ilha da Bela, e a garantia é também uma garantia de segurança alimentar aos consumidores. Nós, produtores, temos que também ter o nosso a nossa formatação dá a garantia que leite é saudável, leite é importante para a saúde, para darmos uma continuidade daquilo que tem sido feito até agora. Pronto, relativamente àquilo que temos aqui, o que é que foi feito este ano? Temos um terreno que aplicamos o carbonato de cálcio, boro conforme a recomendação, a fertilização assotada passou pela ureia, 150 kg à sementeira por hectare e 150 kg de cobertura. No primeiro ano, fizemos aqui um pequeno teste em que há uma área que colocamos Starter, mas houve 1 hectare que colocamos Start, um produto que temos cá no mercado, e outra área não colocamos. E como estamos em período de transição, estamos em período de transição dos solos para um novo modo de produção,
sentimos exatamente que as plantas aquilo que nos dizia, que o Fisiostart ainda era preciso para ativar ali o início da campanha, o início da planta, o arranque, e este ano colocamos na área toda. Posto isto, o que foi feito foi exatamente isso. Moderamos aqui algumas práticas nas mobilizações do solo e a preparação da sementeira. Uh, as análises de seiva foi feito consoante aquilo que foi delineado por nós no princípio. O foliar com o drone a 60 dias, exatamente é o que está escrito aí, foi o que aplicamos. E pronto, também em relação ao ano passado, um ano que viemos de uma seca muito extrema para este ano foi um ano, embora pá, infelizmente cá na ilha a passagem do furacão veio destruir muito grande parte das culturas arvenses. Enquanto o furacão passou, ainda se calhar nem 30% das culturas estavam colhidas e nós acabamos por colher ali, terminamos a colheita mesmo na semana, ah, foi 2 dias antes do furacão passar. Epá, e o que eu posso dizer, o trabalho que foi feito dos últimos 3 anos, este ano, foi com um grande agrado que colhemos aquilo que nós colhemos. Exatamente. A nível de produção, aqui na exploração foi essa, 74 a 78 toneladas de milho de silagem verde. Não houve qualquer colocação de inseticida, já estamos há 2 anos. Epá, a nível de searas, muito, 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 muito bom. Um crescimento homogéneo, robusto, plantas com muitas raízes e as coisas pronto, as plantas acabaram por evoluir de uma maneira que até eu também fiquei surpreendido, porque o ano passado também estávamos um bocadinho, de certa maneira, as coisas não correram tão bem. Normalmente, às vezes, as coisas quando não corram tão bem, a força vai ter que ser muito maior para continuar o caminho que traçamos e ir atrás daquilo que tem que ser feito. Agora, os resultados da análise forrageira, as primeiras previsões já chegaram, milho com. Estamos nos 39 da MIT com 35 de matéria seca. Vamos agora guardar a parte química para termos confirmações e assim sucessivamente. Eu dava só aqui uma nota que eu realmente o que estava a dizer o Henrique, não interessa apenas o resultado por hectare, que é um resultado excelente. Na ilha de São Miguel e na zona onde o Henrique está, o normal é 60, 65, para um bom ano, 65 toneladas. E corrijo-me se estiver errado, é mais ou menos isso, não é? Então foi uma produção muito interessante e homogénea. Isto é entre 74 e 78 foi todas as parcelas do Henrique. Todo o milho que ele fez nunca baixou de 74 e nunca passou de 78. Portanto, estamos aqui numa janela muito homogénea. E depois a análise forrageira também nos vai dizer, e temos tido já a experiência disso nos anos passados, é que o milho não só reduz em quantidade, mas também tem os parâmetros de qualidade forrageira bastante interessantes, tanto o amido, proteína bruta, etc. Bem, isso, André, não sei se queres, isso foi o custo que nós tivemos este ano, não sei se queres fazer aqui algum acréscimo. Penso que o que está aí a nível dessa tabela está bem formatado o que foi a nossa realidade de, do alimento para o milho este ano. Se houver alguma dúvida, alguma questão, estamos cá para responder. Não vale a pena estar aqui a ler a grelha enquanto todos estão a assistir. Sim, é isso. No fundo, aqui fizemos apenas um apanhado da parte do que difere em relação ao que era feito antes. Portanto, não estamos a incluir o herbicida, que foi usado desta vez, como é usado antes. Simplesmente há aqui uma diferença, é que o inseticida que normalmente era usado deixou de ser usado, por isso é que se põe aqui como algo que faz alguma diferença. E depois é a questão dos fertilizantes usados, as quantidades. Nós acreditamos que é possível ir ainda mais além na redução, é um trabalho que se vai fazendo. Conforme a microbiologia também do solo vai recuperando, nós temos mais confiança do que no futuro ela nos pode ajudar a reduzir. Mas é um valor muito interessante para quem está a par destes números, saberá
interpretar. Aqui algumas fotos, se quiseres comentar. Sim, a aplicação de carbonato de cálcio, as nossas espigas, silagem de milho, eh, Sim. as fotos que temos do início e depois do fim da colheita. Aqui é importante a questão da aplicação do carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio deve-se aplicar na forma mais fina possível, porque demora algum tempo a incorporar e não se deve aplicar muito grosso. Mas tem um problema, é que para aplicar muito fino, normalmente com um espalhador normal, mesmo com um de lança, fica uma grande nuvem de pó, se tiver vento vai tudo para um lado, faz uma grande confusão. Eu próprio já apliquei também, mesmo aqui no continente, é muito complicado. Então, em São Miguel tem um aplicador destes, pelo menos, mas eu cada vez mais clientes que tenho aqui no continente que estão muito interessados em adquirir este tipo de máquina que permite aplicar carbonato de cálcio de um modo homogéneo e sem problemas logísticos, digamos assim. Mas são mais algumas fotos de Henrique. Temos aqui um pequeno vídeo também para verem na altura da colheita como é que estava a sear. E aqui então os próximos passos, o que é que se pretende melhorar? Há um trabalho que já começou a ser feito, foi um investimento que o Henrique assumiu, e o pai, que foi fazer análises de solo mais detalhadas. Nós tínhamos feito análises mais gerais e agora vamos começar a fazer de parcela a parcela. Queres comentar alguma coisa em relação a isso? Sentiste a Sim, necessidade? pronto, isso acaba por ser o passo a seguir do caminho que temos trilhado até aqui. Eh, para além as análises detalhadas parcela a parcela, a entrada agora, vamos começar agora já janeiro, dezembro e janeiro, numa monitorização mais de perto dos nossos solos, fazer visualização, abrir a caixa de 20 centímetros de solo, saltar. Vamos entrar aqui na parte da microbiologia que eu entendo e aqui que eu tenho aprendido e reforçando muito a apresentação da professora Cristina. É exatamente isso. É aí que também temos que ir por aí. Vamos fazer o nosso composto para também dentro de 400 dias, na primavera de 2027. Vamos fazer uma monitorização agora de 2 invernos seguidos, tentamos perceber e estudar exatamente como é que os nossos solos estão, para depois então, depois dessa aplicação, perceber a nossa evolução. Uma coisa que para todos os próximos passos que estão aí, eh, é a sementeira direta. Não posso deixar de parte que é preciso uma transformação, e essa transformação é exatamente essa que a Agromilhares assumir a responsabilidade e o compromisso que eu acredito que só vamos poder recuperar mais depressa os nossos solos para aquilo que nós pretendemos, para aquilo que é preciso para a produção vegetal que é a nossa base para alimentar animais e assim sucessivamente. Acredito que temos que. Epá, acho que temos que pensar diferente daquilo que é feito cá nos Açores, que é a base, e eu já fiz. Atenção que eu já fiz e respeito tudo que os fazem, mas acredito que o benefício na entrada da sementeira direta no futuro vai ser um passo muito grande nos próximos anos na recuperação dos nossos solos. Até agora lembrando aqui de um dos consultores que trabalhou connosco, o André Salbin Philips, e ela dizia muitas vezes cá em casa, enquanto tínhamos visitas, nós não temos noção de onde é que vocês podem chegar com a qualidade dos nossos solos. Então, diga assim, eu estou aqui nos Açores, no meio do Atlântico, numa ilha que é um bocadinho difícil de ver no mapa, até, e chega aqui alguém de outro mundo que diz, epá, vocês têm uma qualidade acima da média. E, epá, nós precisamos de todos, contamos com todos, parceiros, toda a gente, epá, mas é preciso também o seu próprio abertura, desbloquear a tecla e perceber que não é só alimentar vacas e ordenhar vacas que está aqui o benefício do ganho económico. É preciso
o nosso cérebro não é limitante, nós é que nos limitamos. E acho que é preciso o amanhã os futuros também desbloquear essa tecla que nós temos que perceber mais do que é que estamos a fazer no modo geral. Obrigada, Muito obrigada bem. Henrique, obrigada André. Não sei se tem aqui mais algum último slide, É só o que último é slide, este que que eu sei é que é o mesmo. chave e passo Quem também põe para as contas no concluires. vermelho não tem condições para ser verde. Nós não podemos simplesmente pensar em ser sustentáveis e ecológicos e tudo, senão asseguramos a rentabilidade. Por isso é que, e eu acredito que a rentabilidade deve ser baseada na eficiência agronómica. O resto vem por acrescento. Ajudas e certificações, tudo bem, são coisas que devem ser recebidas com alegria, mas se não houver eficiência agronómica na operação, é muito complicado entrar no futuro da agricultura e permanecer com sucesso. Obrigada, obrigada aos dois e obrigada também aos restantes oradores. Eu abri agora então espaço para a discussão. Nós já temos aqui algumas perguntas no chat. Não sei se mais alguém quer fazer perguntas. Penso que estas perguntas foram um pouco mais direcionadas também para a componente prática de aplicação de fertilizantes pelo Henrique. Há aqui uma pergunta que já foi respondida, portanto, em relação à sementeira, Henrique, estás a fazer. Deixa-te de ouvir, Beatriz. Oi, consegues-me ouvir agora? Peço desculpa. Agora sim. Ok. Estava a dizer que obrigada a todos os oradores. Vamos então agora passar também para a discussão. Nós temos algumas perguntas no chat. Não sei se mais alguém quer fazer questões. Estamos aqui também com um bocadinho em cima da hora, mas acho que são relevantes. As perguntas que foram direcionadas no chat, penso que por serem mais práticas, Sim. poderão ser colocadas a ti, Henrique. Uma Sim. delas fala sobre a sementeira. Tu estás a fazer sementeira direta, correto? Atualmente, este ano ainda não fizemos Ainda sementeira não. milho direta. Mudamos as mobilizações que fazíamos e fizemos sementeira convencional. Ok. Começamos na sementeira direta em alguns solos que vão para a sementeira direta do próximo ano de sementeiras. Começamos agora com os cereais de inverno, pronto, arranjar aqui uma ponte para entrar, parar solos com sistemas radiculares mais profundos e tentar abrir o máximo possível para entrarmos para a sementeira direta no próximo ano. Provavelmente no próximo ano já a exploração cá em casa é capaz de entrarmos dos 3 a 16 hectares de milho que semeamos todos os anos, provavelmente já 5 a 6 hectares já vai ser sementeira direta, mas pronto, é um trabalho que estamos em plena avaliação Uhum. e vamos continuar a perceber. Não vamos querer apressar as situações passo a passo e aceite sempre as coisas vão chegar lá. Ok. Obrigada, Sim, Henrique. posso dar também só aqui uma nota, é que ao início, quando fizemos há 3 anos a análise agronómica, e chegámos à conclusão que para começar a trabalhar neste caminho, fazer sementeira direta logo de início não era aconselhado. A sementeira direta tem imensas vantagens, mas também tem alguns inconvenientes. Um deles é a mineralização de nutrientes, pode ver-se um pouco obstruída. Neste momento, os solos já começam a ganhar, depois destes 3 anos de trabalho, essa capacidade. Então, o Henrique agora vai começar com a sementeira direta. Obrigada, obrigada, André e Henrique. Temos aqui uma outra questão também, António Churra. Quando se fala em ureia, falamos em adubos açotados com azoto ureico ou ureia simples? Ureia simples, neste caso. Mas no futuro queríamos começar a usar compostos, até porque existem produtos no mercado muito interessantes com compostos de ureico e amoniacal, e muitas vezes até com outros elementos, com ácidos úmicos e fúlvicos. Há algumas empresas a trabalhar muito bem nesse sentido e no futuro vamos fazer experiências também, porque fazemos várias experiências todos os anos. Ok. Obrigada pelo esclarecimento, André. Temos uma pergunta do João Rodrigues, Sim. que refere: acham que a ureia é a solução ideal, para um terreno, num clima normalmente tão úmido? Contemplam perdas por percolação? Eh, sim, pode ser um problema, mas a vantagem da ureia é que é o único fertilizante azotado sintético orgânico, porque tem carbono. A ureia tem carbono. A ureia, o principal problema da ureia não é a lixiviação tanto, mas é mais a volatilização. Portanto, em ambientes mais úmidos não é tão problemático. Seria mais problemático no Alentejo, por exemplo.
Agora, a ureia que estamos a utilizar é protegida, tem uma vantagem, tem um inibidor da urease, também nesse sentido, mas na verdade a microbiologia do solo, dentro dos sintéticos, o sulfato de amónio e a ureia são os mais indicados realmente, são mais mansos na microbiologia também, e a microbiologia consegue incorporá-los também, e fixá-los em aminoácidos, proteínas, etc. Então é a forma mais interessante. E também depois para foliar, vamos começar a usá-la a foliar, e aí tem uma vantagem grande, porque é uma amida na síntese proteica já está mais lá em cima. Ou seja, a planta, quando recebe ureia foliar, não precisa de empreender tanta energia para a síntese proteica. Não vamos entrar aqui a fundo neste tema, mas é Sim, interessante sim, pensar isso, assim. mas isso é muito aquilo que o André estava a dizer. Nós tivemos que começar por algum ponto e por uma situação para começarmos a trabalhar. E aquilo que o André disse no início da resposta é muito certo. Ok, até agora nós fizemos assim. Se a gente pensar aquilo que o Marco também fez na sua apresentação, a indústria também está a par daquilo que nós estamos a fazer. Amanhã podemos encontrar um outro tipo de produto com a formulação que é e vai nos permitir continuar a trabalhar. Agora é assim, de maneira alguma é que não aceitamos mais que, como já foi dito, e eu tenho exatamente a certeza que onde cá nos Açores, como eu já ouvi ainda este ano, de uma apresentação da cultura de milho, da sua devida fertilização, se a gente quer ter milho, tu tens que aplicar X receita. Não, eu não aceito mais isso. Nós estamos, se a gente anda aqui a trabalhar e olhar para os solos, pá, há um grande trabalho a nível também da parte de quem anda aqui no campo de N empresas, não estou a mencionar nenhuma, não é só os portugueses, tem que ser todos que nos rodeiam, olhar para os solos de maneira diferente, olhar para as plantas de maneira diferente. Obrigada André e Henrique. Temos aqui mais duas questões, uma também do Tiago. Se calhar passava a palavra ao Tiago para colocar também a questão diretamente. Não, é uma questão muito simples. Ao André Antunes e ao Henrique que têm a experiência, era se acha que este modelo, que de facto este caso de sucesso que ocorreu nos Açores, e uma vez mais parabéns ao Henrique pelo entusiasmo e pelos resultados obtidos, se este modelo é replicável também no continente e nos produtores do continente, e aqui mais para o André, que conhece bem o território nacional, porque acho que de facto este webinar de hoje marca uma inversão do que tem sido feito até agora, e portanto acho que volto a dar os parabéns, de facto acho que é um webinar muito interessante. Olá, Tiago. Obrigado pela pergunta. Sim, completamente. A única coisa e aliás, já está a ser feito. Eu estou a trabalhar já com alguns produtores da zona do Porto, de Aveiro, em milho especificamente. Claro que tem que se adaptar ao contexto e simplesmente é isso. Olhar para os solos, cada análise de solos vai nos dar um contexto, edáfico neste caso, o clima é diferente também, e depois o próprio produtor. Nem toda a gente tem a disponibilidade que o Henrique e o Mário tiveram também. Eles foram fantásticos na maneira como quiseram ir logo em frente. Isto era, pá, vamos lá, vamos, eu quero ver o fim deste caminho. E agora o que dizem já é que já não veem o fim. Agora isto não tem fim. Isto é um trabalho Ah, contínuo, sempre a melhorar. Queres comentar, Henrique? pá, essa questão do Tiago, o que eu posso dizer é que a primeira mudança, seja em que sítio do mundo for, em Portugal, em qualquer país, temos que aceitar de onde estamos e temos que olhar principalmente para todas as vantagens e desvantagens que temos à partida. E a partir daí é arranjar carisma, força, coragem para levantar sobre os erros e sobre as quedas de aprendizagem e por pés a caminho, não tem outro caminho a seguir. Obrigada, obrigada. Vamos, se calhar, concluir com a pergunta do João Coimbra, que colocou aqui no chat, mais direcionada para o Marco. Como vai ser a legislação dos biofertilizantes na Europa? Vamos ter as mesmas regras tão apertadas? Os nossos concorrentes com toda a tecnologia disponível? Olá, obrigado ao engenheiro João Coimbra, que também é aqui uma referência na produção pela pergunta. Dizer, mas já agora, se me permitem, também só aqui um pequeno complemento àquilo que há pouco o Henrique e o André comentavam. Nós também temos que entender que hoje eu acho que há aqui diferentes modos de produção.
Nós temos modos de produção biológicos, temos modos de produção biodinâmicos, agricultura regenerativa, agricultura mais convencional, se quisermos. Depois há outra que às vezes designamos de intensiva, que é um termo que me aflige um pouco, mas eu costumo muitas vezes dizer que não há propriamente aqui um modo mais correto que o outro. Acho que cada agricultor escolhe muitas vezes o seu caminho. E também temos que procurar nunca esquecer também das diferentes sustentabilidades. Também há uma que é a sustentabilidade financeira e económica, portanto, que é a agricultura não ser a arte de empobrecer alegremente, como dizia um conhecido professor da nossa área. E, portanto, eu acho que a todos nós depois temos, e só para comentar, também defesa aqui do setor dos fertilizantes, volto a dizer, o exemplo que o Henrique comentava, eu penso que as receitas também são boas. Ou seja, nós quando cozinhamos também fazemos receitas, não é? E também utilizamos receitas e seguimos receitas. E eu acho que haver receitas, tal como há no plano de proteção das culturas, para controlar as doenças e as pragas na vinha, muitas vezes há um receituário. Muitas vezes é extenso e pode ser complexo e pode ser muito completo. Depois também cabe, obviamente, aos técnicos das respectivas empresas, se for o caso, das respectivas organizações de produtores ou aos próprios agricultores, dentro daquilo que é uma receita, depois eu posso jogar com essa receita, né? Posso pôr mais açúcar, menos açúcar, posso pôr um pouco mais disto, um pouco menos daquilo, mais um ovo, menos um ovo. Portanto, eu acho que depois aqui cada um também tem que ajustar muitas vezes a receita àquilo que é a sua exploração, àquilo que é a sua realidade. Portanto, só para alertar que a acontecer aquilo que o Henrique comenta, eu acho que isso também muitas vezes acontece, porque também acho que os agricultores muitas vezes também agradecem ter uma receita, porque ajuda a ter aqui às vezes uma receita para fazermos o bolo. Depois também acho que cada caso é um caso e que temos aqui que ir ajustando àquilo que faz sentido. Relativamente à pergunta do engenheiro João Coimbra, efetivamente eu acho que a Europa é reconhecida muitas vezes pela sua regulamentação sempre muito exigente comparativamente a outras geografias, é verdade. Acho que podemos ver isso de dois prismas. Por um lado, também é verdade que esse excesso, às vezes, a regulamentação nos dá, e nós sentimos isso na pele, atenção, não estou a defender. Portanto, nós deste lado sentimos brutalmente isso. Também há muita coisa que se faz noutras geografias que cá não se pode fazer. Há muita indústria que trabalha determinados moldes noutras geografias que cá não pode trabalhar da mesma maneira. E mais um sem fim aqui de exemplos. Mas dizer que na questão dos biofertilizantes, eu penso que aquilo que nós vamos sentindo, pelo menos, e também temos uma gama de produtos de microbiologia, sejam biofertilizantes ou às vezes até produtos fitofarmacêuticos, digamos assim, temos um fungicida biológico. No caso do fungicida biológico, efetivamente é a mesma, digamos que segue o mesmo caminho que tem que ser um produto fitofarmacêutico. Portanto, tudo o que são processos de homologação, de registros, etc., é realmente complicado e pesado. Eu acho que no caso dos biofertilizantes, a legislação e a regulamentação não é assim, por exemplo, tão complicada e tão pesada como é nos produtos fitofarmacêuticos. Diria que, se calhar, a questão que vai estar mais em cima da mesa vai ter que ser com toda esta temática que também está à volta aqui digamos assim, da segurança alimentar e de alguns riscos que como sabemos, ao lidarmos com micro-organismos, pode haver sempre aqui, nomeadamente na sua multiplicação, pode haver aqui algumas contaminações, pode haver aqui o desenvolvimento de micro-organismos que não sejam tão desejáveis. Portanto, eu penso que, por outro lado, também temos que olhar para a regulamentação como um aspecto positivo, pese às vezes isto atrasar bastante a adoção de todas estas técnicas de uma maneira mais importante e mais massiva. Obrigada, Marco. Ainda bem, a professora colocou a mão no ar e eu ia mesmo perguntar e passar a palavra à professora para complementar com algo pertinente e que queira também acrescentar. Colocar aqui a professora. Ok. Já estamos a ouvi-la. Pronto, eu só gostava de pegar ali nas palavras do engenheiro Tiago Silva Pinto, que disse que
o webinar marca de alguma forma uma mudança. Para mim é um regozijo enorme estarmos aqui pessoas tão diferentes, ou de áreas tão diferentes, como consultores, agrónomos que estão a fazer agricultura, pessoas ligadas à indústria, ligadas às várias áreas da agricultura e esta abertura para encontrar soluções que sejam aquelas soluções que, não sendo a melhor para cada um de nós, é a melhor solução porque é aquela que depois o Henrique vai pôr em prática, que é aquela que não é a receita, mas é aquela que é moldada, ah, talhada e desenhada de acordo com aquilo que são as necessidades que ele tem e os recursos e o contexto. E, portanto, para mim, que ainda venho de uma fase que eu tenho um bocado de vergonha, que era uma fase em que era difícil uma conversa entre agrónomos e biólogos, e sendo eu bióloga, fico muito contente com esta capacidade de nos ouvirmos, de percebermos a sensibilidade de cada um e de cada um contribuir nas suas diferentes vertentes para a prática, para a resolução de problemas e também recebermos as questões, os problemas que depois a vão de alguma forma alimentar, no meu caso, a investigação e aquilo que é o avanço do conhecimento, criando aqui também ciclos de conhecimento e de prática que são muito, muito importantes e que eu acho que levam ao desenvolvimento rápido do conhecimento e à formação mais rápida dos solos. E por isso estou muito contente, muito obrigada. Henrique, Eu queria só dar aqui uma chega, mediante aquilo que a gente estava aqui a conversar e aquilo que o Marco disse, e ele tem toda a razão, mas é por defeito, desde que a gente começou aqui a trabalhar com as análises de seiva da Nova Crop, com o André e com o resto da equipa. Opá, acabei por supor diretamente ok, nós sabemos como é que a planta está e nós fazemos a receita. E o termo receita acaba por ser muito isso. E aqui que dizia o Marco, dizia na generalidade o que é feito, é a minha opinião. E o Marco sabe bem, já nos conhecemos há muitos anos da maneira que nós trabalhamos. Trabalhar com as análises de seiva acaba-nos por despertar um novo trabalhar, ou seja, nós ouvimos as plantas e aí também ajuda-nos muito que a gente antes, pá, eu falo por acaso aqui nos Açores, que a nossa base era ali, os trabalhos de manhã na exploração é ir tratar dos animais e os animais é que estão bem. E neste caso, agora nós chegamos a uma pastagem é importante olhar para as plantas também. Se houver uma cor diferente que não seja verde, se houver um ataque qualquer, temos pronto, já temos esse toque de desperte para perceber mais do que é que se passa e não só olhar para os animais. Era só isso. Não, e eu concordo, Henrique, atenção, apenas fiz só um pequeno comentário, porque às vezes as Sim, sim, sim. receitas, podemos olhar para Exatamente. uma receita como algo negativo. Eu também acho que tem um aspecto positivo, não é? Porque Sim, sim, depois sim, é um sim, sim. receituário que depois cada um pode ajustar e para alguns agricultores é claramente uma ajuda, não é? Para entender ali um pouco. Agora, depois, às vezes, as próprias receitas, o próprio agricultor não segue todas as receitas. Por Exatamente. exemplo, na proteção das culturas, não se faz X herbicidas, não se faz três aplicações de inseticidas, faz muitas vezes aquilo que nós entendemos que pode ser o Exatamente. correto, só por isso, não resta aqui Uhum. nenhuma dúvida. ok. Obrigada, obrigada a todos. Eu sei que o André tinha a mão no ar, André. Não sei se queres Muito mesmo rápido. muito Sim, por também concluir queria, muito queria rapidamente. também um pouco no seguimento do que dizia o Henrique e o Marco. O Marco tem toda a razão, as receitas são úteis. Eu bato a Península Ibérica toda a nível agrícola, às vezes até vou de férias, mas tento perceber o que é que se passa. E há produtores realmente, e eu contacto com muitos produtores de todos os tipos, há produtores que não estão preparados para fazer este caminho e a receita, nesse caso, é muito interessante. Agora, o que eu chamaria a atenção para quem se sente preparado é que faça experiências, pelo menos. Calibrem os solos, façam experiências, se não for num hectare de meio, se não for de meio, às vezes há experiências que até se podem fazer à mão. Eu chego a recomendar a grandes produtores, façam uma experiência de 10 por 10 metros, em que modificam ali
E isso é que vale a pena. Um ano que se perde não fazer uma experiência comparativa é muita perda. Todos os anos devem fazer experiências o mais pequenas possível para que se possam acomodar. E depois, a partir daí, seguir o caminho e ir aprofundando. André, é como o caso da sementeira, não é? Da sementeira direta. Há agricultores a quem corre muito bem e adotam a técnica e há outros a quem corre mal. Portanto, isto às vezes não há Exatamente. só, não é fácil adotar só um caminho. Realmente tem que se ir ajustando aqui É, as tecnologias e as técnicas, não é? À nossa exploração. Yeah. perfeitamente. Olha, agradecer a todos, oradores, audiência, pela equipa da Consular, pela equipa da Ampromis. Esperemos que o webinar tenha sido realmente de interesse e que tenha permitido aqui a partilha de conhecimento entre todos os elos da cadeia, desde agricultores, aos biólogos, e até mesmo aos técnicos de aconselhamento agrícola. Dizer-vos que este foi o terceiro webinar de um ciclo de três. Vão estar disponíveis na nossa página de YouTube do projeto NutriCheckNet, portanto fiquem atentos às nossas redes, podem ler o QR Code, e os materiais também vão ser disponibilizados por e-mail a todos os que estiveram a ouvir e connosco. Portanto, desejar-vos um resto de continuação de um ótimo dia, uma ótima semana e até breve.